nosso estudo bíblico aqui da Arca. Esse mês de março nós estamos falando sobre as mulheres. E antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Vamos consagrar esse momento ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos, todo o cuidado que o Senhor tem com a nossa vida, Senhor. Que nesse momento que nós estamos vivendo, nós possamos ver a Tua mão zelando por nós, nos protegendo, livrando de todo mal, Senhor. Que neste momento nós possamos aprender mais da Tua palavra. Vem falar conosco, Senhor. Vem nos ensinar a respeito das Tuas verdades. Que o nosso coração se abra, que a nossa mente se abra e que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha trazer todo entendimento, todo esclarecimento para a nossa mente. Nós precisamos de Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu estava respondendo perguntas da semana passada e eu queria só fechar esse tema antes da gente continuar. Tem uma pergunta aqui. Tudo continua porque existe uma herança cultural. Eu comentei essa questão da herança cultural. Só que só a mulher sofre essa herança, então. Porque mesmo depois que Cristo morreu pelos pecados, muita coisa continua igual para a mulher. Infelizmente, ainda tem muita coisa que precisa mudar para a mulher. É sim uma herança cultural e também espiritual, obviamente, não se limita só à questão cultural. Parte dessa questão cultural tem a ver com séculos no qual os homens tratam as mulheres de uma forma inferior. Tem uma obra de um escritor, de um historiador chamado Justo Gonzalez. Ele escreveu uma obra, Breve História das Doutrinas Cristãs, que ele comenta duas coisas muito interessantes. A primeira, ele fala que a sociedade romana tinha o hábito de deixar seus filhos recém-nascidos abandonados quando os pais não queriam as crianças. Então, o pai não queria uma criança, ou a mãe não queria uma criança, o filho nascia e eles abandonavam. O interessante é que existem documentos cristãos que diziam que as igrejas não seguiram essa prática. Então, quando nascia um filho, era muito raro uma família cristã abandonar seu filho. Eles faziam de tudo para cuidar. Outro aspecto nessa obra diz respeito que a sociedade romana tratava a mulher como uma pessoa de segunda categoria. E, infelizmente, a gente vê que esse tratamento ele existia na sociedade romana, mas a gente percebe que também existia em alguns lugares dentro da igreja. Então, por isso que uma das coisas que a gente precisa é olhar para toda a forma como a gente pensa o cristianismo, como a gente interpreta as escrituras e trazer isso para um contexto mais do século XXI, porque muito do pensamento cristão, muito daquilo que são as maneiras nas quais a gente interpreta as escrituras ainda é bastante medieval. E só vai mudar se a gente olhar para uma nova realidade na qual Cristo é o cabeça de todos e Cristo governa todos sem exceção, porque ele veio para salvar tanto o homem quanto a mulher. Outro ponto é que as culturas e as sociedades, de uma forma geral, elas sempre hostilizaram as mulheres. E isso efetivamente só vai mudar quando Cristo estabelecer seu reino aqui na Terra. É como nós cristãos, ou pelo menos a maioria dos cristãos, acreditam. Bem, espero ter respondido, mas se você tiver mais perguntas deste tema, dos temas que nós estamos falando, manda para a gente poder continuar. Seguindo, a gente tem... A gente fez uma introdução, a gente falou sobre as grandes mulheres da Bíblia, a gente viu que as mulheres da Bíblia eram formidáveis, altamente empoderadas, mulheres que fizeram diferença, que contribuíram significativamente para o plano, para a obra de Deus. E agora a gente vai falar um pouquinho da mulher nos tempos bíblicos.
A gente vai ver algumas referências, a gente vai falar um pouco, em linhas gerais, como que era a situação da mulher. É um estudo muito extenso, eu tenho certeza que a gente ficaria horas e horas falando disso, mas vamos apresentar uma coisa bastante condensada, mas que de alguma forma vai nos ajudar a entender como que a mulher estava inserida neste contexto bíblico. Ok? Então vamos falar das mulheres nos tempos bíblicos. De uma forma geral, a mulher, ela tinha, dentro da sociedade dos judeus, uma considerável liberdade. Tem um autor chamado Buchan, ele escreveu uma obra que eu gosto bastante, que é o Dicionário Bíblico Universal, onde ele diz que a sociedade hebraica tratava a mulher de uma forma muito diferente quando a gente compara com os povos que estavam ali naquela região e mesmo em outros lugares, como na África ou em cantos mais distantes na Ásia. No caso dos judeus, a mulher tinha sim uma considerável liberdade. Não quer dizer que ela era 100% plena ou tinha a mesma liberdade com o homem, infelizmente, mas a gente não vê nessa sociedade as mulheres fechadas em haréns ou sem a possibilidade de andar livremente pelas ruas, né? Elas tinham o direito de trabalhar, e na maioria das vezes elas trabalhavam junto com os homens, junto com os jovens. Tem um exemplo de Ruth que é bastante interessante, você vê que os homens estão colhendo, e o que acontece com Ruth? Ela está ali atrás, pegando as espigas que ficaram, seja no pé ou no chão, junto com outras pessoas. Então, de certa forma, as mulheres tinham sim liberdade para trabalhar. Outro ponto é que o trabalho doméstico, esse era exclusivo da mulher. Acho que aqui não mudou nada, infelizmente ainda tem esse pensamento de que as coisas do lar são coisas da mulher. Então a gente vê que isso é bem antigo, já vem de muitos e muitos séculos, mas era como a sociedade estava organizada. Então tudo aquilo que era relacionado com o trabalho doméstico era uma incumbência, era uma responsabilidade da mulher. Outra coisa interessante é que as mulheres, era o papel das mulheres buscar água. A gente vê no caso de Zípora e as suas irmãs, quando elas encontram Moisés, né, eles estavam lá buscando água e os pastores não permitiram, e aí Moisés interviu. Mas aconteceu também com o caso de Rebeca. Lembra, Rebeca foi que tirar a água do poço quando o servo de Abraão estava com seus camelos, e ela muito gentilmente deu água para o homem e também para os camelos. Elas preparavam alimento, era muito comum as mulheres fazerem isso, fiavam e também faziam roupas. Então, toda essa parte de tecelagem, de fabricação, as mulheres eram extremamente habilidosas nesse preparo, então era a responsabilidade delas cuidar desse aspecto. E uma coisa que aí o próprio Jesus comenta é que as mulheres também trabalhavam nos moinhos. E os moinhos, eles eram basicamente importantíssimos para a produção de farinha. Então, no caso, era a mulher que trabalhava. Então, mulher trabalhava pesado também. E não que o trabalho doméstico não seja pesado, é pesado, mas aquela ideia de que a mulher ela era limitada, não me parece tão limitada, ela tinha bastante ação, mas infelizmente isso são mais deveres do que necessariamente direitos. E acho que esse é o ponto importantíssimo de todo o pensamento, ter os mesmos direitos. Ela podia ter seus próprios negócios, e a gente vê isso muito bem detalhado quando a gente lê o capítulo de Provérbios sobre a mulher virtuosa, que cuida, que trabalha, que planeja, que se organiza, que tem aí a sua vida. E a maioria dos privilégios religiosos, a mulher também tinha uma participação. Então, a lei de Moisés não excluía as mulheres.
Tem alguns aspectos que sim, as mulheres acabaram ficando de fora, principalmente aspectos relacionados com a prática sacerdotal. Você não vê na história, você não vê nas escrituras mulheres sacerdotisas na casa do Senhor. Acontecia em alguns aspectos nas religiões que os cananeus tinham, de ter mulheres que exerciam esse tipo de atividade, mas em Israel, na religião judaica, esse era um tipo de espaço que só o homem ocupava. Mas de uma forma geral, a lei de Moisés tinha sim espaço para preservar a mulher, não todo quanto deveria, e tem uma certa explicação que a gente pode considerar quando a gente observa esse cenário. Por mais que a Bíblia seja a palavra de Deus, e é como nós cristãos acreditamos, a gente tem que levar em consideração que Deus, quando ele fala com o seu povo, ele precisa falar de uma forma em que o povo consiga assimilar aquilo que é a palavra, a mensagem de Deus. E essa forma de assimilar, ela infelizmente está limitada a alguns contextos, como o contexto cultural, o contexto do conhecimento científico que a sociedade na qual está recebendo a palavra de Deus tinha, né? E também o contexto espiritual no qual o povo vivia. Então, são contextos que acabam interferindo de alguma forma no entendimento que as pessoas têm a respeito daquilo que Deus está falando. E sabendo que essas são limitações, Deus acaba respeitando essas limitações, porque o principal interesse dele é comunicar e fazer-se entendido pelas pessoas, mesmo tendo limitações, e essas limitações, sendo bem sincero, elas existem até hoje. A palavra de Deus, ela é um livro maravilhoso, mas a gente sabe que tem passagens que são difíceis a gente entender, mas mesmo assim não tira o mérito e o valor das Escrituras. Então, de uma forma geral, essa era a situação das mulheres nos tempos bíblicos, mas a gente avança um pouquinho para ver que com as mulheres casadas tinha algumas coisas que a gente precisa destacar. Em primeiro lugar, o contexto das famílias era um contexto polígamo, né? Um contexto de poligamia. E isso era ruim para as mulheres, porque elas tinham que conviver com uma certa hostilidade e uma certa disputa dentro de casa. Você vê, por exemplo, no caso de Ana, que era uma mulher que não podia engravidar, e ela tinha uma certa rival, né, que dava filhos para o seu marido. Então imagina que isso era muito ruim, porque uma vez que o homem não conseguia ter filhos como a mulher, ele procurava outra. E outra, e assim vai. Os homens tinham interesses sociais de ter grandes famílias, principalmente famílias com a maioria formada por homens, para defender, para avançar no cuidado da casa, no cuidado da terra e tudo mais. Só que isso deixava a mulher numa tremenda desvantagem. Por mais que esse contexto de poligamia é muito visto em várias pessoas na Bíblia, tinha regras para isso. Então, não podia simplesmente casar com uma mulher, amanhã casar com outra e casar-se com quem quiser. O homem que optasse em ter mais de uma esposa, ele tinha que garantir todos os direitos para todas as esposas. Se ele não fizesse isso, a própria sociedade não permitiria que ele assumisse mais um casamento, uma vez que ele não vai conseguir sustentar todo mundo. Outra coisa, as mulheres elas casavam muito jovens, e às vezes tão jovens que elas ainda não estavam preparadas para as tarefas e as responsabilidades que uma esposa deveria ter. E isso causava bastante sofrimento, bastante trauma para a mulher, porque ela ainda muito jovem se via na responsabilidade de executar tarefas e num contexto onde os homens não tinham interesse nenhum em ajudar, as mulheres tinham que se virar, isso é uma grande pena.
Outro ponto é a questão da esterilidade. Infelizmente, ser estéril era um fator de muito risco social para a mulher e de grande discriminação, porque uma mulher estéril ela era marginalizada, era considerada como alguém inútil para uma sociedade onde se desejava muito ter grandes famílias com muitos filhos. Por mais que isso fosse um fator de discriminação, de risco, Deus não levava esse tipo de consideração. A gente vê, por exemplo, com Sara, quanto tempo Sara ficou mesmo estéril com Abraão, e a promessa de Deus continuava presente sobre a vida de Sara, mesmo ela naquele momento não podendo ter filhos. Então, por mais que a sociedade discriminasse as mulheres estéreis, Deus não tinha esse tipo de atitude, porque ele enxergava o ser humano, a mulher, de uma forma totalmente especial. E sabia que todo o plano que ele tem para uma mulher, ele vai cumprir e vai fazer valer a sua vontade, independente da situação na qual a mulher se encontra. Caso ela tivesse bens antes do casamento, seja em função de uma herança, ou mesmo de uma doação ou de um presente que foi dado por parte da família da mulher, esses bens continuavam na mão da mulher, independente da opinião do marido. Então, por exemplo, se uma mulher chegasse para se casar com um homem e ela tivesse, por exemplo, uma escrava, aquela escrava continuava sendo da mulher. E o homem não podia fazer nada, porque aquela escrava pertencia à mulher. A gente vê isso, por exemplo, com Sara, né? A Agar, ela era escrava de Sara, Sara tinha responsabilidade por ela. O mesmo acontece com Rebeca. Rebeca, quando vai casar-se com Isaac, ela vai com duas mulheres. Então, isso mostra que se uma mulher vinha de uma família que tivesse posses, esses bens continuavam sob a responsabilidade da mulher e o marido não podia se apropriar dele. E era uma coisa importantíssima nesse aspecto, é que as mulheres elas eram reconhecidas sim como uma forte influência, tanto moral quanto instrutiva na vida dos filhos. A mulher era percebida dessa forma. Tanto é que nos 10 mandamentos a gente tem um mandamento que diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Não é interessante que a honra não estava limitada só ao pai. Tinha que honrar o pai e tinha que honrar a mãe também. Né? Em Provérbios a gente vê o livro sempre falando para o filho lembrar das instruções da sua mãe, da forma como a sua mãe te instruiu, como ela te preparou, porque a sociedade daquela época percebia que a mulher tinha essa influência muito positiva, às vezes não, né? Veja, por exemplo, Jezabel, a influência dela não foi tão positiva, mas tinha sim uma forte influência moral e instrutiva na vida dos filhos. A ponto de Deus colocar nos 10 mandamentos que deveria ter honra para o pai e também para a mãe. Então a honra tinha que ser compartilhada entre os dois. Falando agora sobre as escravas, né? Porque a gente viu as mulheres de uma forma geral, a gente viu as casadas, mas a sociedade daquela época também tinha mulheres que viviam como escravas. A condição da mulher, da escrava, era bem diferente da condição do homem. Enquanto o homem ele tinha que se submeter a trabalhos forçados, ele tinha que tocar a sua vida como uma máquina, como um empreendimento ou como um produto, a posse do seu senhor, as mulheres elas tinham condições um pouco diferentes. Não quer dizer que a mulher a escrava era muito melhor do que a condição do homem, era só um pouco diferente, um pouco melhor. Uma coisa, a mulher escrava, ela poderia ser resgatada pela família, então, infelizmente, quando uma família estava em dívidas,
uma forma de pagar essa dívida era vender o filho como escravo, ou a filha como escrava. Horrível isso, mas a gente vê inclusive quando a mulher chega para Eliseu, fala: Eliseu, meu marido era discípulo dos profetas, ele morreu, deixou dívida e agora os credores estão aí e eu vou perder meus filhos. Então, você vê como que a sociedade lidava, os filhos acabavam sendo até moeda de pagamento de dívida. Mas no caso de uma escrava, se a família tivesse condição de resgatar ou de comprar de volta a filha, era previsto na lei, podia ser resgatado, não tinha problema nenhum. Outra condição é que a mulher ela não podia ser vendida para povos estrangeiros. Isso significa que a mulher deveria sempre estar dentro das fronteiras de Israel, sempre no contexto da sociedade judaica. Então, não dava para pegar uma mulher e vender para o egípcio, ou para o cananeu, ou para o filisteu, porque isso seria contra a lei. Ela precisava ficar sempre dentro do contexto social de Israel. Outra coisa é que se a mulher casasse com o dono com o filho do dono, ela tinha que ser tratada necessariamente como se fosse filha, parte da família. Então ela perdia esse status de escrava e tinha que ser reconhecida como uma das filhas da família. Então era uma mudança que implicava quando o filho do dono casava com uma escrava. E no caso de um casamento polígamo, toda esposa desse casamento tinha os mesmos direitos. Então, se o homem desse um vestido para uma, tinha que dar vestido para todas. Não podia privilegiar uma em detrimento das outras, porque isso era previsto na lei. Então essa era a situação nos tempos bíblicos das mulheres escravas, das casadas, as esposas e da mulher de uma forma geral. Continuando, a gente vai ver agora alguns textos bíblicos para a gente refletir e discutir a respeito de como a Bíblia narra a situação das mulheres. Então vamos começar um texto bem grande, que está lá em Números, no capítulo 5, ele vai do versículo 11 até o versículo 31. Infelizmente é um texto bem longo para a gente ler, mas é uma leitura necessária para a gente poder discutir depois. Diz assim, a partir do versículo 11: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes, presta atenção nisso, espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, ou seja, ele desconfia que ela cometeu adultério, mas ele não tem como provar, então esse homem levará sua mulher ao sacerdote, juntamente com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha de cevada, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Continuando, o sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro, presta atenção. Também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e o colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga, ou seja, essa lama que vai ser formada da água com o pó do tabernáculo, que na maioria das vezes deveria ter cinzas, porque era perto do altar, então se queimava as ofertas, ficava lá cinza.
né? A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure dizendo: se ninguém teve relações com você, e se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre destas águas amargas que trazem maldição. Mas, se você se desviou, quando sob o domínio do seu marido, e se contaminou, e algum homem que não é o seu marido teve relações com você, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do seu povo, fazendo com que você fique estéril e inche o seu ventre, e que esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que inche o seu ventre e você fique estéril. Então a mulher dirá: amém e amém. Continuando, o sacerdote escreverá essas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. Então, ele vai jogar em cima do livro, a água vai escorrer, aquela tinta, fará com que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, ou seja, a letra desbotada da tinta dentro da água. Sendo bebida, lhe causará amargura. O sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante do Senhor e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, queimará sobre o altar e depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela, mulher, tivesse contaminado, tendo sido infiel a seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre ficará inchado, e o seu útero secará, e a mulher será por maldição no seu povo. Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher diante do Senhor, e o sacerdote execute nela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. E terminamos aqui. E aí, Marquinhos? Né? Como que a gente faz, né? Não faz, né? Como que dá para fazer? Bem, gente, colocando todo esse texto num contexto onde a gente possa discutir. Então, o marido, ele olha para sua esposa, desconfia que ela o traiu, não tem como provar, não tem o adúltero ali para dar o flagrante, e o que ele faz? Se não tivesse essa lei, acredite, se não tivesse essa lei, deixa eu voltar aqui, se não tivesse essa lei, o homem certamente poderia matar a sua mulher só por ciúmes, ele podia maltratar a sua mulher só por ciúmes. Então, essa lei, de certa forma, impedia que o homem fizesse justiça com as próprias mãos. Olha que coisa louca, né? Porque ao invés dele chegar lá, eu estou desconfiado que você está me traindo, para aí arrebenta com a mulher só por conta dos ciúmes. Não, ele não podia tocar, ele não podia agredi-la, ele tinha um preceito para ser seguido. Então ele estava desconfiado, chegava para o sacerdote e falava assim: estou desconfiado. Está aqui a minha mulher, está aqui a oferta, vamos executar a lei. E o sacerdote executava. Né? Interessante, a gente não vê em nenhuma outra passagem da Bíblia alguém executando isso aqui. Então, se fizeram ou não, a gente não sabe. A gente sabe que tinha esse preceito. Então, o homem não podia agredir a sua mulher, não podia maltratá-la, nem matá-la, tinha que levar até diante do sacerdote, e o sacerdote seguia este procedimento. Acontece aqui, como a gente lê, que essa substância que era produzida, ela tinha dois efeitos. Ela tinha um efeito abortivo,
porque caso a mulher estivesse grávida, o ventre inchava, então ela perdia a criança que estava sendo gerada, e por consequência, o segundo efeito, ela acabava ficando estéril. Então era uma ameaça muito, muito assustadora para a mulher cair nessa condição. Agora, se a mulher não tivesse cometido nada, somente uma intervenção divina promoveria a absolvição daquela mulher, porque era a palavra de um contra o outro. O homem dizendo que traiu, a mulher dizendo que é inocente, então o sacerdote fala, bebe isso aqui. E se realmente ela fosse inocente, Deus não permitiria que aquela substância nociva causasse algum efeito sobre ela. A gente não tem a menor ideia do que tipo de produto resultava daquilo, porque não dava para avaliar a substância, mas pelas escrituras o que indica é que era um tipo de experimento de bebida abortiva e também que causava esterilidade na mulher. Se a mulher tivesse cometido o pecado, então ali era o momento da prova. O ventre dela incharia, ela teria um aborto e ficou evidente que ela tinha cometido o pecado de adultério. E somente uma intervenção divina faria com que a mulher saísse ilesa daquela situação. Então, é triste a gente ver, né, como uma lei tão absurda, tão brutal, acabava sendo tratada assim na relação com as mulheres. Mas tem uma coisa importante da gente dizer que o adultério é um tipo de crime que deveria ser pago com a própria vida. Então, tanto o adúltero como a adúltera, uma vez dado o flagrante, ambos morreriam. Então, não era uma coisa só para a mulher, não era uma coisa só para o homem. Aqui, infelizmente, a gente só vê um contexto para o homem, e quando a gente pensa no adultério, a gente cai no risco de pensar na situação da mulher adúltera lá com Jesus, que os homens chegaram para Jesus e falaram assim, a mulher adúltera está aqui, a lei diz que tem que apedrejar. A lei não diz que tem que apedrejar a mulher adúltera apenas, tem que fazer com os dois. Então, ali já tinha uma coisa errada, cadê a outra parte? Né? Não existe nenhum caso que eu saiba de adultério sozinho. Né? Eu adulterei comigo mesmo, não faz sentido. Porém, nesse caso aqui, desse texto que nós lemos, tinha esse problema que é o espírito dos ciúmes. E, infelizmente, o espírito de ciúmes é um espírito milenar, que até hoje destrói relações, que até hoje destrói vidas por conta disso. O contexto do homem e da mulher transformados por Cristo, que tem o Espírito Santo nas suas vidas, o espírito de ciúmes é uma coisa que não deveria mais existir. Porque se Cristo nos transformou, a gente não tem que ter ciúmes, esse ciúme doentio a ponto de você sujeitar uma mulher a passar por uma experiência como essa, ou o espírito de ciúmes que faz você duvidar, que faz você desconfiar, esse tipo de coisa é danoso. E a gente vê nesse texto o mal que esse espírito faz, porque às vezes a gente acha aqui que a questão é o homem. É um homem, com certeza, a gente acabou de ler isso. Mas várias vezes a gente vê o quê? A palavra ciúme aqui, ó. Ciúme. Né? A gente vê em outros versículos também falando a questão do ciúme, né? A maldição por trás disso. A gente vê o espírito de ciúmes agindo. Então, ciúme é uma coisa terrível e um homem ou uma mulher transformado pelo Senhor não pode deixar dominar por esse tipo de espírito, porque olha o mal que ele leva a ter que executar. Imagina o trauma, o sofrimento. Imagina a mulher dizendo com todas as letras que era inocente e por conta desse espírito de ciúme ter que se sujeitar a esse tipo de comportamento. Então, triste. Alguém pode perguntar, tinha alguma lei para caso a mulher desconfiasse do homem adúltero? Não, não tinha. Por que não tinha? Não sei te dizer. Deveria ter? Talvez deveria. Mas
Pelo menos aqui nas Escrituras a gente não tem. Continuando, então a gente sai de Números e agora vamos para 1 Timóteo. Aqui a gente está no capítulo 2, vamos ler os versículos de 9 até o versículo 15. Da mesma maneira, presta atenção, da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 15. Marquinhos, e aí? Né? Como que faz? Não faz, né? Bem, gente, todas as vezes que a gente lê a Escritura, a gente nunca pode imaginar um texto como esse parte de um sistema fechado. O que isso quer dizer? É um texto inserido num contexto fechado, porque não é assim que as Escrituras foram preparadas por Deus. As Escrituras, elas se conectam, as mensagens se conectam exatamente para corroborar e confirmar aquilo que a gente está aprendendo através das Escrituras. Então, de repente, pegar um texto como esse e olhá-lo como um sistema fechado, como uma coisa com começo, meio e fim ali, sem saber que existem outras conexões que a gente constrói a partir desse texto, vai fazer com que a gente pense o quê? Que a mulher tem que andar mal vestida, já que ela não pode ter roupas caras, pérolas, ouro, que ela não pode arrumar o cabelo. Vai dar essa sensação de que a mulher vai andar, sei lá, né, daquele jeito. Que ela não pode se produzir. É pelo menos uma leitura superficial de quem faz o uso dessa passagem pode chegar nessa conclusão, mas, de novo, não é um sistema fechado, e é por isso que agora a gente vai abrir um pouquinho mais esse sistema e vamos entender um pouquinho o que essas coisas realmente significam. Primeiro, quem falou isso foi o apóstolo Paulo para Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um homem de Deus que estava sendo levantado para cuidar das igrejas de Cristo. E esta primeira carta tem como objetivo passar para Timóteo todas as orientações para que ele pudesse conduzir a igreja na ausência de Paulo. Paulo estava tocando o seu ministério, mas a igreja ali local precisava continuar com gente pastoreando, cuidando das pessoas. Então, essa carta teve esse objetivo. Agora tem uma coisa interessante, quando a gente pega as cartas de Paulo e estuda as cartas de Paulo como um todo, não passagens isoladas, a gente vê que em alguns momentos, principalmente no que diz respeito às relações familiares, casamento, vida conjugal, a gente vê que Paulo, em alguns momentos, ele faz uma distinção entre aquilo que é a opinião dele e aquilo que é mandamento do Senhor. Olha só que interessante, né? Então, quando é a opinião dele, é a opinião dele. Quando é mandamento do Senhor, é mandamento do Senhor. Agora, volta para esse texto e perceba que aqui tem uma coisa interessante. Olha o versículo 12. Não permito que a mulher ensine. Olha esse verbo. É Paulo falando na primeira pessoa. Eu não permito. Então você vê aqui nesse texto uma opinião pessoal do apóstolo. Ele percebe as coisas desse jeito. Então ele não quer que a mulher ensine.
não quer que a mulher faça essas coisas. É a opinião dele. Assim como ele já deu a opinião dele em outros momentos. O jeito que ele pensa. E lembra que a gente está aonde? Numa sociedade romana, um contexto de dominação romana, aonde a mulher era vista de forma inferior. E a opinião de Paulo nesse texto é essa. Ele não permite. Então é a opinião dele. E de novo, gente, a Bíblia mostra as pessoas exatamente como elas são. A gente vê Davi pecando e se arrependendo. A gente vê homens de Deus fazendo coisas que são reprováveis, falando coisas que não devem. E Deus, na sua infinita misericórdia, né, tem tudo sob o seu controle, sob a sua soberania. Então veja, esse texto representa uma opinião do apóstolo. É a opinião dele de como ele deveria orientar Timóteo na condução das igrejas. A gente respeita a opinião dele, porque ele está falando que é ele que não permite que a mulher ensine, ele não está dizendo que é o Senhor que proíbe, certo, Marquinhos? Né? Não está dizendo que é Deus que não quer, ele está simplesmente dizendo, eu não permito. Então, para as igrejas que Paulo estabeleceu, essa é a forma na qual ele impôs sobre a liderança. Pode ter um contexto social aqui que a gente desconheça, por isso que é difícil dizer o que levou o apóstolo a ter uma opinião como essa, mas para a nossa realidade, né, não faz o menor sentido, né, o pastor chegar assim, não permito que a mulher ensine na igreja. Por quê? Você é Paulo, né, não é o caso, mas esse era o momento e essa era a situação que a gente tinha lá. Ok? Então, olha para esse texto como alguém que está ensinando um jovem pastor a cuidar das suas igrejas e colocando como orientação para esse jovem pastor a forma na qual ele percebia a realidade das igrejas que estavam sendo edificadas naquela época. Né? Isso não quer dizer que esse é o tipo de coisa que a gente vai fazer hoje. Porque se aqui a gente vê que é uma posição do apóstolo para uma sociedade daquela época, no primeiro século da era cristã, nós no século XXI a gente tem outra forma de olhar e mesmo assim respeitar aquilo que era da época, concordando ou não concordando com isso. Agora a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Paulo escrevendo para uma igreja, a igreja de Coríntios, que é uma igreja que estava situada numa região muito cosmopolita, de mistura de culturas, de crenças, de valores e tudo mais. E ele diz o seguinte, versículo 2, né? Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, porque por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículos 2, na verdade, até o versículo 8. E aí, Marquinhos? E desse aqui, né? Bem, tem uma palavra-chave que às vezes a gente lê e não se destaca, não acende uma luz em cima dessa palavra-chave. Ela está bem no começo aqui, ó. Tradições. Ou melhor, reter as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Gente, tradição não é revelação. Tudo bem?
tradição não é mandamento espiritual do Senhor. Tradição tem a ver com hábito, tem a ver com costume, tem a ver com prática, tem a ver com o jeito com o qual as coisas acontecem. E tinha algumas tradições que o apóstolo Paulo tinha passado para as igrejas e ele ficava muito feliz de ver que as pessoas se lembravam dele e continuavam praticando aquelas tradições. De novo, essa era uma cidade, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, mistura de culturas, de pessoas de todo tipo, de crenças, de valores. E ele chegou lá com algumas tradições, algumas convicções. E ele estava feliz que as pessoas ainda estavam retendo essas tradições. E aqui ele diz de novo, ó, quero, porém, que saibam, e aqui ele está dizendo, né, a opinião dele, o que ele acha, o que ele acredita. Né? Cristo é o cabeça de todo homem, verdade. Né? Deus é o cabeça de Cristo. Aí ele fala a respeito de como os homens devem agir, de como as mulheres devem agir, e é interessante porque nos faz acreditar que ele estava falando de uma coisa muito específica para aquela cidade, na qual a gente não tem, de novo, o contexto social, espiritual, que o fez escrever esse tipo de coisa. Para nós, distantes, séculos disso, soa estranho a preocupação da mulher tosquear o cabelo, rapar o cabelo, né? Porque a gente sabe que o cabelo não tem nenhum poder espiritual sobre a vida da mulher. Ou tem? Né? Não. Mas para aquela realidade, isso talvez fosse uma mensagem que fizesse muito sentido. Mas o que nos faz acreditar aqui é que, de novo, esse pensamento está de alguma forma pautado nas tradições que o apóstolo Paulo havia levado para aquela igreja e que aquela igreja ainda praticava. Então, não quer dizer que isso aqui está diminuindo a mulher, mas era um contexto de tradição no qual a gente não consegue dizer detalhadamente as causas e nem explicar se isso faz sentido ou não, mas é importante que diga novamente, tradição não é mandamento do Senhor. Tradição não é um requisito espiritual que Deus quer que a gente faça. É apenas uma tradição. No século XXI, a gente já tem as nossas tradições, que a gente coloca na igreja, que não necessariamente eram praticadas e talvez nem existiam naquela época. Né? Então, a tradição está muito relacionada com o seu tempo. E para terminar, vamos para o último texto, que é Efésios capítulo 5, versículo 22 e 24. Esse texto acho que é bastante conhecido. Né? Diz o seguinte: esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido, o que ele é? Ele é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E aí, Marquinhos? Né? Como que a gente fica? Bem, eu vou deixar este versículo aqui como gancho para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula, lembra, a gente vai falar das questões espirituais. Não só espirituais, a gente vai falar das questões espirituais, mas também das questões culturais. Então a gente vai falar um pouco do feminismo, da importância dele na mudança de percepção da mulher na sociedade. A gente vai falar de culturas, né, na China, na Índia. A gente vai falar de como a mulher é vista através do tempo, dado essa perspectiva espiritual. Então a gente continua deste versículo, explicando o que isso quer dizer, do ponto de vista espiritual, e seguimos então no próximo domingo para a nossa última aula sobre esse tema. Então, se você tiver dúvidas, se você quiser fazer perguntas, mande as suas dúvidas, não fique com elas, compartilhe conosco. Se a gente souber responder, a gente vai responder. Se a gente não souber, a gente vai buscar orientação,
vai consultar, vai discutir, para que Deus dê para a gente uma resposta que seja uma resposta de Deus, não meramente a nossa opinião a respeito dessas coisas. E na próxima semana, então, a gente continua conectando com esse texto que a gente deixa aqui para ler. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor.